Muito boa noite, obrigado pela audiência e simpatia. Luís de Assunção Pedro da Motalis, vulgo Motalis, natural de Sanzapumbo, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, mestrado em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduação em Direito da Comunicação Social pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-graduação em Direito Penal e Económico Europeu pela Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra. Entre 2010 e 2017 foi docente da cadeira de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, foi vice-ministro, 3 vezes, vice-ministro da Administração do Território, vice-ministro do Urbanismo e Ambiente e vice-ministro do Ambiente. Membro da Comissão Nacional Eleitoral, foi também Procurador Provincial da República na Lunda Norte, assessor jurídico do Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Adjunto da República, do Ministério Público, junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, foi membro do Conselho Superior da Magistratura, membro do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e membro da Comissão da Reforma da Justiça. O meu convidado hoje é o Dr. Motalis, Vice-Procurador-Geral da República. Muito boa noite, obrigado por ter vindo à TV Zimbo. Quando cursou Direito, quais eram as suas expectativas profissionais? Muito obrigado, boa noite aos telespectadores e obrigado a Zimbo por este convite, por essa oportunidade de estar aqui e partilharmos alguns momentos. Quando cursei Direito, na verdade a minha primeira opção não foi fazer Direito. Eu estava mais inclinado para Engenharia. O meu sonho na altura era fazer Engenharia de Petróleos. Quando eu fui fazer o Direito, funcionava o sistema de encaminhamento. Havia encaminhamentos, os estudantes eram encaminhados para o ensino médio e para o superior. E a minha opção no médio seria ir ao SUMB, estudar petróleos. Não sei porquê, tinha alguma paixão por este alinhamento. Mas não fui e fui fazer PUNIV de Ciências Sociais. Depois do PUNIV, novamente encaminhamentos e eu tive duas opções entre Economia e Direito. E então fui fazer Direito. Quando eu comecei a fazer o primeiro ano, apaixonei-me rapidamente ao lidar com as questões de Direito, com a introdução ao estudo de Direito, as matérias essenciais. O Direito Penal, em particular, comecei a apaixonar-me pela ciência do Direito e aí virei o meu mundo, não é? Até hoje. E por que razão é que abraçou a atividade política? Não me considero que tenha abraçado efetivamente a atividade política. Terei sido um magistrado... Foi vice-ministro em 3 ocasiões? Terei sido um magistrado emprestado à política por algum tempo. Eu cedo comecei a trabalhar, quando eu tive 18 anos tive necessidade de trabalhar, porque tinha que custear os meus estudos, não tinha recursos suficientes, comecei e fui trabalhar para a investigação criminal. Isso despertou o meu interesse no crime, no processo. Trabalhei para a investigação criminal, depois, quando eu estava a terminar o curso de Direito, no último ano fui convidado para ingressar à Procuradoria-Geral. Eu fui na Procuradoria-Geral, fui colocado, estagiei, fiquei um tempinho em Luanda e imediatamente fui enviado para a Lunda Norte. Mas pergunto, foi devidamente aproveitado quando fez parte dos governos de José Eduardo dos Santos? Eu fui convidado assim de forma espontânea. Foi que o Conselho de Ministros endereçou um convite. Mas foi útil a sua presença no governo? Convidaram que fosse um procurador para ajudar na feitura de leis no Conselho de Ministros. E fui eu, e foi útil. Ofereci... Faço-lhe essa pergunta porque o senhor foi muito acutilante enquanto esteve na magistratura e, portanto, ao ir para o governo, portanto, silenciava-se uma voz importante, digamos, fundamentalmente quando esteve como peça-chave nos serviços de investigação criminal. Eu considero que terá sido muito útil por causa do contributo que oferecemos à organização do Conselho de Ministros e, em particular, ajudei a criação de uma direção. Naquele tempo, o Conselho de Ministros deliberava uma série de assuntos. As visitas presidenciais do Primeiro-Ministro tomavam uma série de decisões, mas eu constatei que havia um forte déficit na sua execução. E então criei uma direção a nível do secretariado do Conselho de Ministros, que era de acompanhamento e controle das deliberações do Governo. Era uma espécie de manos longas do titular do Poder Executivo, que permitia que técnicos fossem verificar, deliberou-se que tem-se construir uma barragem no sítio tal. Nós registrávamos a deliberação e controlávamos, monitorávamos. Passado o período de execução, cobrávamos ao departamento correspondente do Governo o que é que tinha sido feito. E levávamos um relatório
ao chefe do governo, ao chefe do governo, ao Conselho de Ministros. Então, havia aqui, era o apelar de uma maior responsabilidade, uma espécie de manos longa do próprio Presidente. Naquelas zonas que não pudesse deslocar, tinha uma informação permanente do desenvolvimento dos projetos que eram. Ora, eu acho que foi muito útil que quando saio, porque eu fui em comissão de serviço para 1 ano, acabou se estendendo por 2 anos, porque havia necessidade que eu continuasse lá, e mesmo assim o Sr. Procurador-Geral na altura, o Dr. Domingos Silva, quase que teve que me arrancar de lá, né? Que era para assumir funções depois na Direção Nacional de Investigação Criminal. Doutora Mota Lis, vamos entrar já para o novo Código Penal, que vai entrar em vigor no próximo ano, logo no começo do ano. Há uma grande expectativa por causa do 333º artigo do novo Código Penal, mas eu gostaria de primeiro perguntar-lhe em relação às razões e objetivos da reforma, primeiro. Olha, porque a reforma? Desde logo, o país não tinha um Código Penal próprio, né? E sabe que o direito penal, o Código Penal, é um dos principais instrumentos de realização do Estado, de garantia da paz social entre os cidadãos, de defesa dos bens essenciais para a vida em comunidade. E não faz sentido que um Estado soberano não tenha um Código Penal próprio. Infelizmente, e eu continuo a lamentar isso, que ele tenha surgido tão tarde, que tenham passado 45 anos para que o país tivesse aprovado um Código Penal próprio. É uma expressão de soberania, a existência de uma legislação penal própria. A legislação penal está muito ligada à realização da organização política. Essa nova legislação penal é 100% angolana? Ela é soberanamente angolana. Obviamente que o direito penal, o Código Penal, está intimamente ligado à ciência do direito penal. E a ciência do direito e há conquistas universais no direito penal que acabam se refletindo em todos os códigos penais do mundo, em função das famílias jurídicas em que os países se integram. Mas o Código Penal tem... Os crimes são mais ou menos universais. São fenómenos que a humanidade... São fenómenos da humanidade, são fenómenos sociais e que se manifestam de uma ou de outra forma, que têm semelhança em todo o mundo. E que o mundo, hoje globalizado, tem respostas mais ou menos comuns. E a ciência do direito penal já se desenvolve há muito tempo. Daí que os crimes chamados crimes clássicos do direito penal, como os homicídios, os crimes contra a propriedade, os crimes contra a integridade física, são mais ou menos universal. Daí que os tipos que encontraram no nosso Código Penal não hão de ser tão diferentes dos tipos dos crimes que vai encontrar no Código Penal do Congo, da Namíbia, da África do Sul, ou na Europa, na Ásia, em várias latitudes do universo. Há elementos comuns e há especificidades em função, depois, da realidade sociopolítica de cada país. E aqui, mas agora, neste novo Código, são tipificados novos crimes. Sim, sim. Todos os códigos têm dinâmicas dialéticas permanentes. O Código Penal pretende combater o crime, assegurar a paz social, proteger os bens jurídicos. Mas a vida social é dinâmica e o crime não é estático. As mentes criminosas são brilhantes, estão a criar formas especiais da prática do crime. Complexificam o crime. Há bens jurídicos novos. Há uma ordem político-social que evolui, que é dinâmica. Nós próprios viemos de uma situação de um país colonizado para um país independente, com uma inclinação para o socialismo, depois que abriu-se para o multipartidarismo, para a pluralidade de expressão, não é? A liberdade de expressão, e que vai construindo um Estado democrático de direito. Obviamente que estes valores político-sociais evoluem, o direito penal reflete a defesa desses valores também. Para além da defesa da pessoa individualmente considerada e os seus bens, ele também vai proteger os interesses, os valores que cada sociedade em determinado momento histórico defende. Se há uma evolução da sociedade, o direito penal também evolui. E o que é que isso acontece? Surgem os chamados processos de descriminalização e neocriminalização. Aí onde existirem eventualmente valores que já não têm relevância suficiente ou necessária para merecerem a tutela do direito penal, esses são afastados, descriminalizam-se. Aí onde surgirem bens jurídicos novos, necessários, úteis à vida comunitária e que são dignos de tutela penal,
outros meios de direito não têm capacidade de os salvaguardar. Tem que se utilizar o ramo sancionatório do Estado mais grave, que é o direito penal. Aí surgem os novos fenómenos criminais, a chamada neocriminalização. Se olhar para este código, é encontrar os crimes informáticos que não se podiam colocar na altura em que, há uns anos atrás, não é? Há fenómenos novos, há manifestações, se olhar para os crimes sexuais, há manifestações da criatividade sexual da espécie humana que podem redundar em abusos sexuais, em crimes sexuais, que não se falava naquelas comunidades pequenas do passado. E vamos construir tudo isso, Dr. Mota Luís. Vou começar pela maioridade penal nesta nova legislação. Este foi um dos assuntos que criou alguma polémica no processo de discussão do Código. Como deve compreender, o Código não é um documento que o legislador acorda, aprova e coloca em vigor. Um Código Penal passa por uma consulta pública ampla. Começou por um diagnóstico, um trabalho técnico de juristas, de penalistas e outras áreas de saber, mas há uma consulta pública ampla porque, na verdade, é um instrumento que tem muita importância na vida de todos os membros da sociedade. E é preciso que os membros da sociedade se revejam nesse instrumento. E este nosso Código levou mais ou cerca de 20 anos, infelizmente, podia ter sido muito mais curto, mas foram-se colocando problemas no seu percurso que foram alastrando o processo da sua discussão. Mas a maioridade penal é polémica por quê? E a maioridade penal foi uma daquelas que se colocou, porque a proposta original técnica apontava por uma maioridade penal mais recuada. A maioridade penal no Código atualmente vigente inicia aos 16 anos. 16 anos. A proposta original apontava que deixasse para os 14. Porquê? Porque a idade é apenas uma referência da capacidade de culpa da pessoa discernir se isto é certo e aquilo é errado. Isso pode acontecer mais cedo como mais tarde e varia de país, de sistema jurídico penal, sistema jurídico penal, a fixação desta referência. Entre nós, no Código Penal, este velho Código Penal vigente, a referência é de 16 anos. A proposta era, e tem o seu fundamento técnico, não sei se poderia esgotá-lo nesta entrevista, era recuar por 16 anos, mas criar uma faixa de proteção, uma espécie de criminalidade juvenil dos 14 aos 18 anos, uma proteção especial para essa faixa etária e responsabilidade efetiva e ainda uma zona intermédia de proteção mitigada dos 18 aos 21 anos e responsabilidade plena, penal plena, dos 21 anos para cima. Infelizmente, ou felizmente, feliz ou infelizmente, não, depende da perspectiva em que for vista a situação, da consulta pública e da vária discussão que foi feita à volta do Código Penal, inclinou-se para manter os 16 anos e não recuar aos 14. Então a maioridade penal é aos 16 anos. Entretanto, dos 16 aos 18 anos, o Código reserva um tratamento especial. Desde logo, as penas devem ser reduzidas a 2/3 e não passam de 8 anos. O internamento dessa faixa jovem, esses delinquentes jovens, deve ser feito em estabelecimentos especiais para jovens, onde há instrução. E temos instruções criadas? Nós não temos. E o Código entra em vigor. Entretanto, a lei que aprova o Código... Mas houve um edifício que foi construído aí há uns anos e que depois foi transformado por uma outra coisa. Pois, mas isto, para um país como o nosso, também um edifício não seria suficiente. Era para a reeducação de menores. O que é que o legislador estabeleceu? Que enquanto não forem criados estabelecimentos especiais para os jovens, para esses jovens, devem ser criadas secções especiais nos próprios estabelecimentos, que sejam separadas. E temos essas secções especiais? Isto vai ser um desafio para o Ministério do Interior e para os serviços penitenciários que estão criados. A lei diz claramente que os jovens dos 16 aos 18 anos não devem, de forma nenhuma, ser misturados com adultos, porque vão com um crime e saem profissionais do crime. Caso não as criemos, estaremos a criar e a violar direitos humanos. Violar direitos humanos. É um desafio que se vai colocar. Eu acho que deve-se começar a trabalhar já para os serviços penitenciários no geral, para o Ministério do Interior, criar estas secções à parte,
onde estes miúdos, esses garotos, porque é que se cria, há um fenómeno entre nós que é a utilização de jovens para a prática do crime. As pessoas também vão ganhando consciência que a imputabilidade penal inicia aos 16 anos e com frequência instrumentalizam-se adolescentes dos 15, 14 anos, aqueles fenómenos dos grupos de crianças que se degladeiam, que cometem verdadeiros crimes. Então a ideia era que eles também o seu comportamento fosse apreciado no âmbito de um processo penal e não num âmbito infantil. Doutor, estava a ler, portanto, o novo Código em relação aos artigos referentes aos crimes sexuais, fala-se em fraude sexual. O que é isso de fraude sexual? Os crimes sexuais são aqueles que tiveram um desenvolvimento, uma reforma profunda no Código Penal. Na prática do atual Código, os operadores do direito e a sociedade em geral vêm enfrentando dificuldades extremas no tratamento dos abusos sexuais, chamados abusos sexuais. Tradicionalmente, o principal crime era a violação. E a violação era dirigida, a vítima da violação só seria uma mulher. Mas hoje, com os fenómenos da pedofilia e outras manifestações, outras formas de busca de prazer sexual, encontramos várias outras maneiras de abusar sexualmente de alguém. Daí que os crimes sexuais desenvolveram-se, houve uma reforma profunda e pretendem proteger essencialmente dois bens jurídicos: a liberdade sexual e autodeterminação sexual. Liberdade sexual aqui referida a uma pessoa adulta que tem liberdade sexual e que é constrangida a satisfazer anseios sexuais ou vontade sexual de alguém contra a sua vontade, ainda que seja o seu esposo. É crime. O esposo não pode, contra a vontade da mulher, obrigá-la, coagi-la, pressioná-la, esforçá-la a satisfazer desejos sexuais sem a sua vontade. O contrário também é verdadeiro. A liberdade, o contrário é verdade. Nem a mulher pode obrigar o seu esposo. Mas, obviamente, que isto refere-se a situações da vida corrente em que não há relações de casamento. Pode ocorrer nas relações de casamento, mas no dia a dia em que um jovem, uma jovem, esforça, tenta, coage, vai violar a liberdade sexual da pessoa. E aqui a lei pretende proteger e torna-se crime. E aqui não precisa ser uma relação sexual tradicional de um homem com uma mulher. Pode ser violado de um homem, um rapaz, um homem, pode, e não há necessariamente a cópula completa em que é o sexo tradicional. Aqui pode ser violação com satisfação sexual, com introdução de qualquer órgão nos órgãos genitais de um e outro, para satisfazer instintos sexuais. Parece que as penas são brandas. Não, são muito altas. Foi daqueles crimes em que as organizações das mulheres pediram e exerceram uma certa pressão às comissões técnicas para que se agravassem muito as penas. Mas perguntou-me do que é uma fraude sexual. A fraude sexual. É um tipo novo. É induzirmos alguém com fraude, com falsidade, com mentira, e levar essa pessoa a ceder para a satisfação dos nossos instintos sexuais. Eu apareço, portanto, se eu mentir sobre o meu estado civil... Se o seu estado, que é o Cristiano Ronaldo, que é o Pelé, e a pessoa convence que é o Pelé, ou que é uma determinada pessoa, e esta pessoa vai ceder aos seus caprichos sexuais por ter acreditado que era determinada pessoa e não é. Então há aqui uma fraude. Isso também acabou ganhando relevância penal, sempre no intuito de defender a liberdade sexual das pessoas. Mas depois vêm os crimes que têm a ver com a autodeterminação sexual. E aqui a proteção cresce. Se no atual modelo a proteção especial era dada até os 12 anos, as meninas, especialmente para as meninas até os 12 anos, que qualquer relação sexual com uma menina de 12 anos correspondia a crimes puníveis com pena de prisão até 12 anos, se a memória não me engana. Hoje a proteção sobe para os 14, vai para os 16,
com vários níveis de gravidade, ter uma relação sexual ou manter satisfação sexual com qualquer pessoa com menos de 14 anos, há aqui uma proteção quase que absoluta. E a proteção vai crescendo, mais relativa, até aos 16 anos e depois. E essas pessoas... Vem depois a proteção especial, a qualificação desses crimes quando se trata de pessoas dependentes, uma pessoa que está sob nossa tutela, o pai, o tio, o padrasto, alguma relação de parentesco, o professor, pessoa internada. Aqui uma proteção muito especial para essas manifestações todas à volta da violação da liberdade sexual ou da autodeterminação sexual. Vamos fazer aqui um curto intervalo. Quando voltarmos, vamos começar por falar sobre corrupção e peculato, se houve ou não agravamento das penas. Dr. Luís de Assunção Mota Lis, vulgo Mota Lis, é o nosso convidado esta noite. Sem um curto intervalo, não sai daí. Quanto tempo temos? Quanto tempo temos mais? Não, digo o tempo útil da entrevista ainda. Não diz isso. Não, eu vou tirar da... Vou roubar na doutora Jamba. Não dá. Tiro memórias. Nós não fizemos publicidade de memórias. Está melhor. Então acerta com a emissão. Diz o Hilário, acerta com a emissão. Estamos de acordo, estamos de acordo. Estamos de acordo então, estamos de acordo. Vamos tirar memórias. Mas tem que falar com a emissão. E nesse caso íamos até I30. Até I30 depois do musical. Pronto, de acordo. Mas acerta só com... Exato. Temos mais 10 minutos. Que horas são? Por Hilário, por... Não, vamos comer mais um bocadinho. Não temos memórias. Ele depois acerta. Eu preciso de 20 minutos. Liga só para a emissão. Para a Leocádia. Mas tinha que ser, estávamos a ficar atrás. A nossa audiência estava a pedir. Pois é. Mas, é que o pessoal não se inclina muito para TPA. O pessoal é aqui. As elites é aqui. Mas isso tem tanta coisa. Não sei, é a primeira.
E estamos de volta a esta entrevista com o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Mota Lix, o prometido e devido, não é? Corrupção e peculato, houve ou não agravamento das penas com esta nova legislação penal? Sabe que o Código, quando foi remetido pela Assembleia Nacional a Sua Excelência, o Presidente da República, para promulgá-lo, foi devolvido, não é? Especialmente tendo em conta a sensibilidade das problemas. Houve, num plano geral, o agravamento nos crimes de corrupção. O peculato, comparado com o Código anterior, num plano geral não terá agravado tanto, mas houve uma agravação especial para os agentes do crime que sejam titulares de cargos políticos. E aqui a pena pode ir até aos 18 anos. Se me perguntar, no plano técnico-jurídico, se a pena atual, qual será a pena mais favorável, se a atual, se a do Código anterior, bem, isto teria que ser visto e deve ser visto em cada caso concreto, em cada momento concreto. Porque no plano geral das penas, o novo Código Penal cria um sistema de penas que dá uma maior elasticidade. A banda entre o mínimo da pena e o máximo da pena é muito mais larga. Se no passado, em função do valor elevado, as penas podiam ir dos 12 a 16 anos, variava em função do valor do peculato, agora a banda também em função do valor pode ir dos 6, 14, dos 5, 14. Aqui uma elasticidade que permite ao juiz, ao julgador, fixar-se nos 6, 8 anos ou ir para os 14. Para os titulares de cargos políticos, ela agrava de 1/3 e aí pode ir até os 18 anos, não é? Que são penas substancialmente grandes. Por que as penas nesses crimes não são tão grandes? Por recomendações também da política criminal e da própria criminologia. As penas pretendem ressocializar. E a ressocialização vem em função da carência de ressocialização. Quem comete esse tipo de crimes são geralmente os chamados criminosos de colarinho branco. Carecem de ressocialização porque cometem crimes, mas precisam de tantos anos para ressocializarem-se. No nosso país parece que tem estatuto. O direito penal tem estado a apontar um pouco mais para o ataque no benefício material, a recuperação do que terá ganho com o crime. No âmbito da corrupção e dos crimes associados, o recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa, corrupção passiva, houve uma tendência geral de agravamento. São severamente muito mais punidas. Isso está alinhado com o momento político do país, os desafios que o país tem em combater os chamados crimes económico-financeiros. Já agora, aproveito colocar essa questão sobre os crimes contra o consumidor e o mercado e também dos crimes de pagamento em numerário e retenção de moeda, que também está na agenda. Também tem a ver, quer dizer, o que é que eles pretendem proteger? O normal funcionamento do mercado. Estão associados aos chamados crimes económicos, que é uma espécie que tem estado a crescer muito para a defesa da normalidade de funcionamento dos mercados. E aqui, refletindo o momento particular que o país vive. Mas nesses crimes, nos últimos anos, se me permite, nesses crimes nem sempre a justiça é cega. Há sempre a tendência de se proteger isto ou aquilo. Perdão. Isso deixa muito mal o Ministério Público. Não é o Ministério Público. O que interessa aqui, o que o legislador pretende é a estabilidade, o normal funcionamento dos mercados. As penas previstas para esses crimes são suaves. Um deles até é apenas multa. E decorrem também de exigências internacionais de controle da circulação da moeda, por causa do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo. A nível internacional, dos mecanismos de controle, mobilidade, desse tipo de crimes, mas são crimes lesa-pátria. São limites. Crimes lesa-pátria, Dr. Mota Lix. Não necessariamente. Limites a utilizar a circulação de moeda. O que as pessoas podem pensar, aí estão o código refere-se a unidades de referência processual que vai dar, eu não preciso fazer transações que sejam aproximadas em 3 milhões de kwanzas em cash. Não preciso fazer retenções de kwanza, de tantos kwanzas em casa quando ela precisa circular. E estão referidas aqui a unidades de referência processual que hoje têm o equivalente da unidade de correção fiscal, mas que precisará certamente ser atualizada e terá mecanismos futuros de atualização. O que se pretende é que aqui a suscetibilidade das pessoas perderem, para além da multa que levarem, num caso apenas da retenção da moeda, que há possibilidade de prisão até 1 ano ou multa,
E sempre que há alternativa da multa, obviamente que o juiz, o que o próprio Código indica, que deve preferir as penas não detentivas face às penas detentivas da liberdade. Não faz sentido que haja aqui, em determinados empresários, e especialmente os que controlam o comércio no nosso país, os estrangeiros que controlam o comércio, que guardem volumes significativos de kwanza. Isto inviabiliza, cria distorções no funcionamento normal do mercado e da circulação monetária. E nós sabemos que há empresas que não aceitam pagamentos via bancária, para fuga ao fisco, para fazer as transações cambiais paralelas. Então o legislador quis colocar uma certa disciplina nisso. Não há aqui uma vontade, uma intenção do legislador de levar a gente para a cadeia. A pena é a última ratio, porque vai para as multas, aquelas transações com valores superiores a determinado valor, vai para as multas. Isto assim, eu não vou numa loja em qualquer lado, eventualmente dos Estados Unidos, e vou comprar em cash com valor de 3, 4, 5 mil dólares, não é? Há limites, depois. Por isso é que há a moeda digital que permite fazer essas transações. Doutor, finalmente o legislador encontra aqui penalização para o furto de gado. Foi um dos artigos que levou muita discussão, particularmente na Assembleia Nacional. Sabe que o gado, para além de ser o símbolo de riqueza, particularmente das nossas populações criadoras do sul de Angola, tem um valor simbólico. É o símbolo de que aquela família tem riqueza, tem o valor... Está associado aos valores das próprias comunidades. Então aqui houve um sinal das populações criadoras de Angola e criaram-se agravações especiais para tornar qualificado o furto de gado, que lhe dá punições muito severas. Para além de furto ou roubo normal, o facto de ser gado dá-lhe uma qualificação especial que agrava as penas para desencorajar as práticas desse tipo de crimes que afetam especialmente as populações do sul do país. Bom, doutor, temos dois diplomas, né? Dois códigos, o penal e o processual penal. Vamos fechar o Código Penal com o triplo 3, o 333, 333º, que fala, portanto, do Presidente da República, do ultraje ao Presidente da República, que é agora condenatório. Na minha condição, aliás, o senhor tem uma formação em Ciências da Comunicação Social. Eu, jornalista, em função deste artigo, não posso criticar o chefe de Estado, o Presidente da República? O triplo 3 ficou famoso, não é? Tornou-se o artigo mais famoso do Código Penal. Não tem nada a ver. Uma mente que pensa ser brilhante terá feito uma má interpretação, espalhou nas redes sociais e, como temos a cultura de seguir, de reencaminhar, recaminhou-se e tornou-se viral nas redes sociais. Não tem nada a ver com isso. O artigo 333... Bom, que é condenatório é ultraje ao Presidente da República, aos órgãos de soberania, mas não a crítica ao chefe de Estado. Faz-se crítica, ele não exclui a crítica. Não se pode ofender a honra, a reputação, o bom nome, que todos nós, nenhum de nós, do chefe de Estado também. Pode haver crítica objetiva, como se faz com qualquer pessoa. O princípio da unidade da ordem jurídica estabelece que não será crime, não será ilícito aquilo que for considerado lícito por outro ramo de direito. Por exemplo, o cartunismo, o cartoon do Sérgio Pissarra, por exemplo. Não tem nada. É normal que ele faça crítica objetiva à atuação do Executivo. E aqui o artigo não pretende proteger apenas o Presidente da República. Protege os órgãos de soberania, a Assembleia Nacional, os tribunais, e o Presidente da República é o único órgão de soberania que é uma pessoa física, Presidente da República, e simultaneamente o órgão da soberania, Presidente da República. O que o legislador quer proteger é a reputação, o bom nome. No caso particular do Presidente, aqui estará salvaguardada também a honra. Mas para os outros, que são instituições, é a reputação da Assembleia Nacional, é o bom nome da Assembleia Nacional, é o bom nome da instituição, órgão de soberania, tribunais. Eu não posso aparecer e dizendo inverdades a respeito dos tribunais, falsidades que podem levar a sociedade a desacreditar. Isto iria criar dificuldades na realização do próprio Estado. Se a comunidade deixa de acreditar nos órgãos de soberania, se a comunidade deixa de respeitar os órgãos de soberania, obviamente se está a inviabilizar a realização do próprio Estado. Daí que esses tipos se tenham deslocado dos crimes contra a dignidade das pessoas, onde estão os tipos de calúnia, difamação, injúrias, para se colocar aqui nos crimes contra a realização do Estado. Mas o que ela pretende verdadeiramente proteger o
bem jurídico é para o Presidente da República honra, reputação, bom nome, para os demais órgãos de soberania, reputação. Longe esta norma, só se pensarmos que a gente sabe e não sabemos que não sabemos, vamos pensar que ela coarta a liberdade de crítica, a liberdade de expressão. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Nós estamos bem. Seguramente. Em relação ao Código Processual Penal, uma questão que está muito em voga é a questão do segredo de justiça. Atinge ou não os jornalistas no exercício da sua atividade? Segredo de justiça, crime no âmbito do Código Penal, é crime, não se pode violar o segredo de justiça. Há áreas aqui fechadas para a realização da própria justiça, há espaços opacos de segredo. E o Código de Processo Penal depois vem regular quem está sujeito, o Código de Processo Penal vem regular quem está sujeito ao segredo de justiça. Estão sujeitos ao segredo de justiça os sujeitos que participam de processos, os operadores do direito, juízes, procuradores, investigadores, polícias, peritos, mas também qualquer pessoa que entre em contacto com dados, factos contidos, abrangidos no segredo de justiça. Se, enquanto jornalista, tomar conhecimento de factos que estão abrangidos no segredo de justiça e os for divulgar, obviamente que pode responder por esse crime. Doutor Mota-Liz, agora com a crise pandémica há muitos silêncios, as pessoas ouvem mais, percebem melhor. Em relação às escutas telefónicas, o que é que o Código Processual Penal diz? Essa é uma grande inovação também, do leque de elementos de prova que o Quem é que protege? Mas a investigação criminal pode realizar buscas, interseções telefónicas, escutas telefónicas, mas estas estão condicionadas à autorização de um juiz. E aqui entra a figura do juiz de garantias dos arguidos no processo penal. Há uma figura nova e deixe-me explicar, a instrução preparatória é dirigida pelo Ministério Público. O Código de Processo Penal procurou clarificar a relação entre os sujeitos processuais, os demais intervenientes, e aqui reservou claramente a direção decorrente da Constituição da República, a direção da instrução preparatória ao Ministério Público, mas a intervenção de quem tem poder jurisdicional, poder de julgar, de um juiz de garantias. Não há aqui um juiz de instrução, porque a instrução aqui não é feita, não é presidida, nem é conduzida por um juiz. Até em obediência ao princípio do acusatório. É o Ministério Público que tem a missão de investigar e acusar. Mas durante a investigação, na fase de instrução preparatória, há atos, há procedimentos que o Ministério Público em si não pode praticar. Carecem da intervenção de alguém, de um juiz. Atos que podem afetar a liberdade das pessoas, a liberdade fundamental das pessoas. Daí que as escutas telefónicas é uma dessas, que vai tocar um direito fundamental, direito à privacidade. Elas terão que ser autorizadas por um juiz. Quando houver fortes razões de que, interceptando as comunicações telefónicas, escutando as conversas de uma pessoa suspeita, de um arguido que está a ser investigado, pode nos conduzir a recolha de elementos necessários para provar o crime e os seus agentes, o Ministério Público requer ao juiz, o juiz autoriza. Os técnicos de investigação procedem à escuta sob permanente fiscalização desse juiz. É um elemento novo que vai aparecer com esse processo. Estejamos preparados quando estivermos a ser investigados. Podemos estar suscetíveis das escutas telefónicas. Doutor, detenção e prisão preventiva. Muita gente continua a ser detida sem mandado. O que é que este Código Processual Penal vai trazer? O Código revoluciona nisto, reforçam-se as garantias. Sabe que o Código de Processo Penal é o barómetro do Estado de Direito, do respeito, do Estado Democrático de Direito, de qualquer um. Se quisermos medir o grau de respeito pelas liberdades essenciais, vamos olhar para o seu Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal que reflete desde as garantias dos arguidos, o acusatório. É o Código de Processo Penal que vem refletir isto. E o nosso Código é revolucionário. É revolucionário nisto. Refletindo a necessidade de materialização do Código Penal, porque isso é um instrumento de materialização, mas ele reforça as garantias do arguido, preocupa-se com a vítima. Eu saio um pouco infeliz porque não conseguimos no Código encontrar soluções de indemnização da vítima, em que o Estado avançaria e teria direito ao regresso. Grande parte das pessoas que são vítimas de crimes, as vítimas de crime, desde homicídios de parentes, os órfãos, vítimas de violações, ofensas, o Tribunal condena indemnizações, mas que as pessoas que cometem os crimes nunca têm capacidade de indemnizar. Mas qual é a responsabilidade do Estado quando há uma prisão ilegal? Nós estávamos a falar da prisão preventiva. Aqui distinguimos claramente o que é detenção, o que é prisão preventiva. No leque de medidas cautelares,
encontramos a detenção, que no fundo é uma ordem de trazer alguém sob custódia e podendo ficar detido até 24 horas para o cumprimento de determinados atos processuais ou até para a realização, para a aplicação da prisão preventiva. A detenção pode ser de prisão preventiva. A detenção pode ser efetuada por qualquer cidadão em flagrante delito. Se um crime estiver a ocorrer, qualquer cidadão pode prender. Fora do flagrante delito. Mesmo sem mandado. Mesmo sem mandado. Se está a ocorrer, qualquer pessoa prende. Os agentes da autoridade são obrigados a prender. Se o crime já ocorreu, ela só ocorre com mandado, mas o mandado está sujeito a um processo de investigação. E aí sim, sua autoridade de investigação, o Ministério Público... E aí nós estamos em presença de uma prisão ilegal? Não. Se ele tiver um mandado, não há prisão ilegal. Detido, se tiver que haver uma prisão preventiva, ele tem que ser conduzido a um juiz. Depois dele detido, se haver fundamento para se aplicar prisão preventiva, ele tem que ser levado ao juiz. O juiz de garantias, que é um juiz que vai intervir na instrução para garantir as liberdades fundamentais do cidadão. É ele que o vai interrogar e é ele que vai decretar a prisão preventiva. Mas, doutor, qual é a garantia que o Estado dá ao arguido, por exemplo? Contrariamente ao que se diz, este mesmo juiz é que decreta a prisão preventiva, que tem a capacidade de decretar a prisão preventiva, a prisão domiciliar e a interdição de saída. As principais medidas de coação pessoal que tocam profundamente com as liberdades. Mas nós temos estado a relatar, portanto, situações, por exemplo, de pessoas que são detidas no escritório do seu advogado, por exemplo. Se haver um mandado de captura, ele pode ser preso no escritório do advogado. As buscas e apreensões no escritório do advogado estão sujeitas, à luz do novo código, a uma ordem do juiz, um mandado do juiz. Escritórios médicos, escritórios de advogados... Aqui, na cama de um hospital, por exemplo? Também temos assistido isso? Não, isto não, porque se está doente, está acamado, ninguém vai prender alguém na cama do hospital. A própria lei protege. Mas a Polícia de Investigação Criminal tem ido? Doente não, aí não. Até enquanto a pessoa estiver doente, internada, suspende-se a prisão preventiva, não é? E a prisão preventiva tem que ter aqui, obedecer critérios. Mas o que é que vai acontecer? A pessoa, se for detida em flagrante ou fora de flagrante, está sujeita a várias avaliações. Hoje, ela era apresentada ao Ministério Público. É o critério de avaliação do polícia que o prendeu. É o critério de avaliação do magistrado do Ministério Público que lhe pode decretar a prisão preventiva. Essa medida do Ministério Público está sujeita à fiscalização de um juiz externo se haver reclamação. O que vai acontecer a partir de fevereiro? Há uma detenção por alguém, se fora de flagrante, por ordem de alguém, através do mandato. Ele apresenta ao Ministério Público, que vai sumariamente saber o que é que ele fez e se o que ele fez é digno de uma prisão preventiva, de uma medida de coação de competência do juiz. Se ele entender que deve ser preventivamente preso, deve levá-lo ao juiz. O Ministério Público. Há aqui um juízo valorativo da avaliação de um magistrado do Ministério Público e depois há um terceiro juízo. Reforçam-se as garantias do cidadão, do arguido, porque depois é o juiz que vai avaliar com capacidade de decisão se os factos que lhe são imputados são suficientemente graves, dignos e há necessidade de prisão preventiva e se de facto aquela imputação é sustentada, se há prova suficiente há indícios suficientes para dizer que ele cometeu aquele crime naquelas circunstâncias. Como deve ver, aqui várias entidades avaliam é útil, necessária e se ela é proporcional. Ficam reforçadas as garantias do arguido. E há uma série de outros atos que esse juiz também vai praticar. Aqui, por decorrência do princípio do contraditório, é este mesmo juiz das garantias, que trabalha na fase de instrução, que vai depois presidir... Mas permita-me, quem é este juiz de garantias? É um juiz de direito, mas que é colocado em secções dos tribunais, a lei orgânica, a lei dos tribunais de jurisdição comum prevê a criação nos tribunais de comarca de salas de instrução. É esse juiz que vai marcar presença para praticar atos jurisdicionais na instrução preparatória presidida pelo Ministério Público e é o mesmo juiz que depois vai presidir a instrução contraditória e vai pronunciar o arguido ou despronunciar, conforme o caso. Esse juiz juiz que pronuncia pode julgar? Já não pode julgar. Por isso não mesmo, pode julgar. Por decorrência do princípio do acusatório, ele fica limitado, fica proibido de não julgar. O que julga não pronuncia, nem preside a instrução contraditória, não participa nos atos precedentes de instrução e tem consciência limpa, tem independência,
tem discernimento suficiente, não está influenciado, não está contaminado pela fase de recolha da prova e faz um julgamento, garante-se que faça um julgamento imparcial. Doutor, em relação ainda ao Código Processual Penal, a relação do Ministério Público com a Polícia Criminal, qual deverá ser a partir de agora? Vai ser uma relação de complementariedade, o Ministério Público preside a instrução. Diferente daquela do seu tempo, quando era procurador junto da DNIC, por exemplo? Igual, tinha mais competência, o Ministério Público tinha mais competências, prendia, soltava, hoje vai deter, não pode mandar deter, mas já não tem a capacidade de prender, até nem sequer de interdição de saída. Como vê aqui, até interdições de saídas terão que ser solicitadas ao juiz. O Ministério Público vai, termo de identidade de residência, vai poder aplicar termo de identidade de residência, que é uma medida de adequação obrigatória, em todos, sempre se constitui em arguido, é aplicado a todos, vai eventualmente obrigar que o cidadão se apresente com alguma regularidade às autoridades, pode dizer que não contacte com algumas pessoas, pode determinar que não frequente determinados sítios, por exemplo, não fale com a mulher ou não vá à casa, nos casos de violência doméstica, coisas assim, e pode também aplicar a caução. As outras medidas todas que têm a ver diretamente com a liberdade, o legislador aqui foi além daquilo que era o alcance do acórdão do Tribunal Constitucional, que já tinha considerado inconstitucional esse poder do Ministério Público. Aumentou, considerou que até a interdição de saída deveria ser retirada da capacidade, da competência do Ministério Público para ser reservada ao juiz. Na base do conceito, ou do entendimento de que a interdição de saída acaba privando a liberdade das pessoas, no sentido de privar o direito de ir e vir. Ficam muito mais garantidas. A relação com a polícia, o Ministério Público dirige e a polícia trabalha sob direção do Ministério Público. O Ministério Público delega os órgãos de investigação criminal, complementam, auxiliam, têm a sua autonomia, eles não integram o Ministério Público organicamente, estão integrados no Ministério do Interior, são órgãos que estão integrados no Executivo. Concorda? É um modelo. E tem os seus fundamentos, tem as suas razões, que se calhar em outro momento a gente pode debruçar-se sobre elas. Mas eles trabalham sob direção do Ministério Público, com sua autonomia. Eu recebo uma denúncia, verifico que há indícios de crime, ordeno a abertura de um processo e posso depois dar indicações e delegar aos serviços de investigação criminal. Não há choque aqui de competências? Não, porque o que ele vai praticar, tem os atos que ele pode praticar no âmbito da investigação e instrução normal do processo, e tem aqueles que eles não podem praticar, terá que voltar a mim para autorizar, para praticá-los. Aqui é uma relação de complementariedade entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal. Vamos ver necessidade de criar fluidez. Se me perguntar se isto resolve, é um caminho, é um instrumento, e o segredo está nos homens que vão aplicar as normas. Doutor, eu estou em apuros de tempo, mas vou voltar ao Código Penal porque creio que há aqui uma questão que certamente reputa de muito importante, que é uma novidade também nesta nova legislação penal, que tem a ver com o aborto. O aborto. Olha, sabe que o processo, em minha opinião, terá-se atrasado a aprovação deste código de cerca de 5 anos, especialmente por causa do aborto. O aborto foi uma situação fraturante na sociedade. A solução que foi levada dividiu a sociedade, especialmente por causa das confissões religiosas cristãs, que consideravam que não se podia despenalizar o aborto, e as organizações feministas consideravam que era necessário relevar a liberdade da mulher na procriação. Isto dividiu-nos. Quando o Código, no seu todo, no geral, estava pronto, mas não houve consensos nessa matéria, e a legislatura passada, na verdade, acabou por não aprovar o Código porque não havia consensos nessa matéria. E tivemos que encontrar soluções de proximidade, intermédias, que não afastassem tanto a liberdade de procriação da mulher e que também não liberalizassem no todo a problemática do aborto. Num plano geral, o aborto, o que é que o legislador... Sabe que essa questão do aborto é um dos grandes problemas da sua terra natal, Sanza Pombo?
sabia? O aborto? Não. Não sabia, não. É um dos grandes problemas no IJ e particularmente em Santo Pombo. O aborto. Investigue. Está bem, está bem. O que é que ficou legislado? Princípio geral, o aborto é crime. Deixa de ser crime quando determinado por razões de salvar a vida da mãe, salvar a inviabilidade do feto, salvar o feto, ou ele tem resultado de... a gravidez tem resultado de algum ato criminoso, violação e outras coisas. E aí estava-se dividido e eu perguntava, mas por que é que vamos, em nome de outros valores, vamos deixar de interromper a gravidez sacrificando a vida da própria mãe? Se a ciência determinar que aquele feto é inviável, mesmo assim temos que deixá-lo. E felizmente o legislador caminhou no sentido de que é crime, é punível, mas em determinadas circunstâncias ele fica excluída a ilicitude, porque há uma norma, está-se a rir, que protege, que afasta esta ilicitude e deixa de ser crime nestas circunstâncias. Doutor, voltemos ao Código Processual Penal por causa de uma questão que também considero importante, que é a questão do Estatuto da Vítima. O que é que o Estado garante à vítima? Eu já lhe toquei muito superficialmente sobre a vítima. Falou das garantias do arguido. Uma das maiores preocupações hoje do direito penal moderno é o da vítima. Para além de se reforçar as garantias dos arguidos, as garantias do arguido no processo penal, desde logo, se estiver a ser conduzida uma investigação sobre uma determinada pessoa, é preciso, ele tem o direito de solicitar que ela seja constituída arguido. E tem o direito de ser constituído arguido. Porque enquanto arguido, depois pode desencadear os mecanismos de defesa, a sua intervenção no processo para defender, saber de que é que está a ser acusado, de que é que está a ser investigado. Sabe que isso é uma das grandes discussões nos Estados do Sul. Nós seguimos o direito romano, vemos que há muitos problemas do género em Portugal, na Itália, Espanha, por exemplo. Nós seguimos o sistema romano-germânico e reforça-se o estatuto de arguido para que ele possa realizar-se. A defesa, a assistência, criam-se uma série de mecanismos para que ele se possa defender com plenitude quando lhe corre contra si um processo penal. Mas o arguido referia-me eu, mas fica de fora, o processo penal parece-me que tem estado muito concentrado no arguido e por vezes negligencia a vítima. Temos que olhar para a vítima, que é aqueles que sofrem as consequências do crime. E tem que haver aqui uma solidariedade pública do próprio Estado detentor do ius puniendi, para que não seja só a responsabilização dos arguidos, a realização da justiça penal, mas também a dimensão social da justiça penal em relação à vítima, aos órfãos, as pessoas que ficam deformadas para sempre crimes, que por vezes os criminosos não têm capacidade de indemnizá-las. O aqui estabelece que lei própria há de regular as formas do Estado assumir a indemnização às vítimas. Vamos ter que trabalhar para que esta lei surja o mais urgente possível, para que eventualmente se crie uma espécie de fundo que, com as receitas provenientes da própria justiça ou de outras fontes, se antecipe a indemnização às vítimas. Em um percentual muito significativo das pessoas que nos acordam, que condenam por crimes que ofendem as pessoas, a condenação e a indemnização, num percentual significativo, essa indemnização não ocorre, porque os criminosos nunca têm capacidade de execução. Os juízes estão sempre com 1.500.000 de indemnização, 3 milhões, mas não se paga. E ficam órfãos, ficam as pessoas com carências, porque a fonte de sustento ou foi morta, ou foi inutilizada, e isto reflete uma verdadeira injustiça social. Dr. Mota Liz, nos próximos dias vai haver uma grande reportagem sobre a Bill de Angola, sabe deste assunto, que envolve burla, envolvendo empresários brasileiros que, digamos, sugaram o dinheiro de centenas de angolanos. Fala-se inclusivamente de figuras da vida pública, enfim, que tiveram responsabilidades neste projeto e que agora se furtam a dar mais esclarecimentos. O que é que o senhor sabe sobre isso e o que é que pode dizer sobre isso? Sei o que é público e sei que o que eu posso dizer por isso é que tem que se investigar os factos.
se conseguir reunir os elementos suficientes de que terá havido burla da intenção e a identificação clara dos seus atores, desencadear responsabilidades, não é? Se há crime, se aquilo, se o projeto... Há empresas angolanas envolvidas. E precisamente, então, elas todas serão os seus responsáveis. As próprias empresas, e deixe-me cá dizer, não falámos sobre isso, o tempo não permitiu, esse código também traz a responsabilidade penal das pessoas coletivas. Empresas em si respondem, mas as pessoas físicas que assumem os órgãos sociais dessas empresas respondem. Tem que se investigar, recolher elementos, indícios suficientes, provar, acusar, ver se não terá, temos que ver em função dos factos, se terá caído ou não na amnistia, que amnistiou os crimes até 2015, se não caiu na amnistia, perseguir com processo penal, levar ao tribunal, levar as pessoas a assumirem as suas responsabilidades penais, aplicação de penas, mas responsabilidades civis também, as indemnizações necessárias às pessoas que foram burladas. Já que o doutor tocou no assunto, qual é a responsabilidade penal das pessoas coletivas e que penas são? Isto representa uma mudança de paradigma. Tradicionalmente a responsabilidade penal é individual, só as pessoas físicas são suscetíveis de culpa, porque é com base na culpa que as pessoas são punidas e responsabilizadas. E o direito penal clássico, ao longo de todo o seu desenvolvimento, baseou-se na culpa. Os últimos tempos, a sua modernização veio trazer conceitos novos, em que não apenas a pessoa física, mas também as pessoas jurídicas, as pessoas coletivas, podem ser suscetíveis de responsabilidade penal. Obviamente que a pessoa coletiva, a pena tradicional do direito penal, a principal pena, foi sempre a prisão. Apesar dos estudos de criminologia que apontam sobre as deficiências desta pena e o surgimento de penas alternativas, e aqui deixa-me realçar a importância da multa neste código e as penas de substituição, a panóplia de penas que o código criou, penas novas, que a prisão há de ser sempre a última ratio, o último recurso. Para as pessoas coletivas, obviamente que elas não são presas, mas têm uma série de sanções adequadas a pessoas que não vão para a cadeia, né? Uma resposta telegráfica do Dr. Mota-Lix: vice-procurador-geral da República ou procurador-geral adjunto da República? Há diferenças? O senhor já foi uma, agora é outra? Não, confunde-se muito, tem razão a pergunta, as pessoas confundem muito quando se fala de procurador-geral adjunto e vice-procurador, parece a mesma coisa. Não, o procurador-geral adjunto é o topo da carreira do Ministério Público, é o top, não termina. O vice-procurador-geral é o substituto imediato do Procurador-Geral. O Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral são as únicas pessoas, são os únicos cargos que têm mandato. Enquanto Procurador-Geral Adjunto, e eu fui Procurador-Geral Adjunto, é a minha carreira, é vitalício, é o topo da carreira. O Vice-Procurador-Geral e o Procurador-Geral são funções que são eleitivas por indicação dos Conselhos Superiores e que depois têm a bênção política do Presidente da República para lhe dar legitimidade, mas têm mandatos limitados de 5 anos. Daí que o Vice-Procurador-Geral, o Vice, é o substituto imediato do Procurador-Geral, mas tanto o Procurador-Geral como o Vice-Procurador-Geral, em termos de carreira, são procuradores gerais adjuntos. Nós podemos ter cerca de 20 procuradores gerais adjuntos em breve, hoje temos menos. Aceitaria um convite do titular do Poder Executivo para ser membro do seu governo? Não sei, não consigo responder a isto hoje. Depende, eu costumo assumir desafios, não é? Costumo assumir desafios. Como fez ir no Executivo, foi assumir desafios. Eu assumo desafios. Não estou no Ministério, sinto-me, transporto a alma de procurador do Ministério Público, mas no Ministério Público quero assumir desafios, quero fazer o melhor para o Ministério Público. Se me mandarem fazer outra coisa em prol do meu país, eu faço assumindo desafios. Quando eu fui na administração do território, assumi desafios com a desconcentração e descentralização. Quando eu fui no ambiente, assumi desafios com o ambiente. Se não tiver desafios, não quero estar. Não quero estar por estar, para ter um estatuto ou para ter uma remuneração. Quero estar para fazer coisas que sirvam à sociedade, que sejam úteis para o próximo, para mim, para o próximo, para o meu país. E como é que olha para as manifestações?
É um direito, considera manifestações... É um direito que os cidadãos têm, garantido pela Constituição, precisam enquadrar-se nos termos da lei, precisam manter a sua legitimidade, mas as pessoas têm o direito de se manifestar e é preciso que o Estado garanta as condições dessas mesmas manifestações e também precisamos fazê-la assegurando a ordem e a tranquilidade pública. Elas devem ser desenvolvidas no âmbito dos direitos cívicos sem perturbarmos. Se haver eventualmente abusos nesse direito, é preciso que depois também se identifique claramente quem abusa. Se eu for fazer manifestação partindo carros, partindo vitrinas, batendo para as pessoas, isto é um abuso sobre esse direito, estão-se a cometer crimes. É preciso que se identifique claramente quem são e se desencadeie a responsabilidade. Deve-se identificar claramente quem são os promotores das manifestações e o Estado deve criar condições para assegurar que elas se realizem pacificamente e colhe as mensagens que vêm dessas manifestações, adaptas ou não, aceitas, corriges nos processos de governação. Doutor Mota-Luís, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, foi um prazer. Esta foi a grande entrevista com Luís de Assunção Pedro da Mota-Luís, vulgo Mota-Luís. Nasceu em Sanza Pombo e esteve aqui hoje connosco na TV Zimba, a televisão que mudou a televisão. Muito boa noite, foi um prazer. Oxalá tenha correspondido à sua expectativa. Boa noite.